Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós iremos tratar de um assunto muito importante. Eu costumo dizer que esse assunto ele não cai no vestibular, ele despenca, que é a ecologia. Então nós iremos abordar alguns conceitos da ecologia, passando ali pelas teias e cadeias alimentares. Mas antes eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, que se inscreva e curta o vídeo. Eu sou o professor Harrison, você está no Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Fala aí galera, beleza? Então, nesse vídeo nós iremos iniciar os estudos sobre ecologia. Claro que hoje nós iremos abordar mais a parte conceitual da ecologia, até porque nós precisamos entender o que há por trás desses conceitos para poder utilizar nas próximas aulas que virão. Então, para começar a falar sobre os conceitos da ecologia, nada melhor do que conceituar a própria ecologia. Então, como o próprio nome sugere, a palavra ecologia tem origem lá no grego, onde oikos significa casa e logos, estudo. Ou seja, é como se fosse o estudo da casa dos seres vivos. Tá? E na verdade, o termo ecologia vai muito além do estudo dessa casa. Mas quando esse conceito foi criado lá atrás, a ideia era basicamente essa. Só que de lá para cá, muita coisa mudou. Tá? Hoje em dia, a gente já trata a ecologia como uma interação entre os seres vivos e o ambiente, utilizando uma abordagem interdisciplinar, onde nós utilizamos vários conceitos de outras ciências da natureza, aí, por exemplo, como a química, a física, a matemática e a própria geologia, para tentarmos explicar um pouco desse sistema complexo entre os seres vivos e o ambiente. O primeiro conceito que nós iremos tratar para entender da ecologia é o conceito de habitat. Habitat, gente, é simplesmente o lugar onde o organismo vive. Quando a gente fala esse lugar, pense em qualquer lugar onde exista um organismo vivendo. Então, se esse organismo consegue viver ali numa folha, se ele consegue viver na água salgada, se ele consegue viver no seu intestino, se ele consegue viver sobre a sua pele, todos esses lugares são considerados habitats. Então, o habitat ele determina a distribuição do organismo no ambiente. Outro conceito muito utilizado, que inclusive muitas pessoas confundem com habitat, é o próprio conceito de nicho ecológico. Esse nicho ele vai ser a atividade realizada pelo organismo nesse habitat. Tá? Então você tem um habitat e tem um organismo vivendo ali, realizando suas funções. Como, por exemplo, o próprio comportamento da espécie. Então o fato de você dizer que uma espécie é carnívora, que ela é onívora, que ela é herbívora, você já está tratando do nicho ecológico de determinado organismo. A população já é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, que ocupam a mesma área no determinado espaço de tempo. Então imagina aí as pessoas da sua família que convivem aí na sua casa. Então você pode considerar que vocês são uma população. A comunidade já tem um conceito muito semelhante ao de população, só que ela é um pouco mais abrangente. Então note aí que a comunidade ela vai ter também esses indivíduos vivendo, ocupando a mesma área no mesmo espaço de tempo, mas são indivíduos de diferentes espécies. Os conceitos de ecossistema e biosfera, eles também têm que ficar claros na cabeça de vocês. Tá? São conceitos que são muito confundidos, principalmente na hora da prova. Tá? Então entenda que ecossistema é a relação dos organismos com o ambiente, com os fatores bióticos e abióticos. Professor, não lembro o que é um fator biótico nem o que é um fator abiótico. Então, esses fatores bióticos são os fatores relacionados aos seres vivos, propriamente dito. E os fatores abióticos são os fenômenos físicos. Então, quando você tem aí um ser vivo, como mostra na imagem, os peixes interagindo na água, o ser vivo ali, dependendo da energia solar, convivendo com a chuva. Então, toda essa relação você considera como o ecossistema. A biosfera, por sua vez, ela já vai englobar todos esses ecossistemas juntos. Então a biosfera é um conceito um pouco mais generalista em cima do ecossistema. Tá? Você junta todos esses ecossistemas e quando você faz essa união você tem o que a gente chama de biosfera. Tá bom, galera? Para facilitar, aí a gente organizou isso aí numa forma de uma pirâmide para tentar visualizar de uma forma melhor todos esses conceitos. Então pegue lá de baixo para cima, você vai ver ali um organismo, um ser vivo sozinho. Então, a partir do momento que você começa a aumentar essa quantidade, você tem vários organismos da mesma espécie,
você vai tendo uma população. A partir desses organismos da mesma espécie, você junta com outras espécies, aí você já tem uma comunidade. Essa comunidade agindo com os fatores bióticos e abióticos, você já tem um ecossistema. Juntando todos os ecossistemas, você vai ter a biosfera. Essa biosfera ela ainda pode ser dividida em 3 subgrupos. O liminociclo, que é o nosso ambiente aquático, só que o ambiente aquático de água doce, como os rios e lagos. Você tem o talassociclo, que também é o ambiente aquático, só que de água salgada, como os oceanos. E o epinociclo, que é o nosso ambiente terrestre. Então a primeira relação que nós teremos agora são as relações alimentares. Lembrando que a gente vai ter uma aula específica para falar de relações entre os seres vivos, tá, galera? Então são várias relações que nós temos aí, então vai ter que ser feita numa aula separada. Aqui a gente vai tratar somente sobre as relações alimentares ou relações tróficas. Quando a gente fala de relações tróficas ou alimentares, tem que entender que existem basicamente 2 grupos de seres vivos. Os seres vivos autotróficos ou autótrofos e os heterotróficos ou heterótrofos. Os seres autótrofos são aqueles que produzem seu próprio alimento, né? Esses seres são divididos em seres fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Esses seres vivos, por eles produzirem seu próprio alimento, eles são considerados dentro das relações ecológicas como seres vivos produtores. Mas produtores de quê? É isso que a gente vai ver um pouquinho mais lá para o final do vídeo. Mas entenda que os autótrofos são os produtores. Os heterótrofos, como é o nosso caso, né, o caso dos seres humanos, nós não conseguimos produzir nosso próprio alimento. Então o que é que nós fazemos para nos alimentar? Nós temos que buscar em outras fontes. Então essa energia já vem pronta para a gente só tem que buscar em outro local. Então por isso que nós somos chamados de heterótrofos e nós estamos incluídos dentro da classificação de consumidores. Além dos consumidores, nós também teremos os decompositores que estão no final dessa cadeia toda. Então você vai ter os produtores produzindo essa energia, os consumidores consumindo essa energia produzida lá pelos produtores e por último os decompositores fazendo esse ciclo retornar de novo. Essas relações elas ainda podem ser divididas em cadeias alimentares e teias alimentares. Basicamente, qual que é a diferença entre elas? A cadeia alimentar, ela é uma relação, quando você tem uma relação direta de um organismo com outro, então um organismo consumindo o outro, passando a matéria e a energia de um organismo para outro, você tem uma cadeia. Quando você tem isso de forma linear, você tem uma cadeia. Eu quero que vocês peguem essas 2 palavrinhas aqui, matéria e energia, e guardem, que eu vou falar mais lá no final do vídeo, especificamente sobre elas duas. Aí eu vou fazer uma comparação que é para ficar mais claro essa questão de matéria e energia. Então observem nessa figura um exemplo de uma cadeia alimentar. Então você tem alguns seres vivos aqui. Você tem um produtor, sendo representado pela planta, e você tem 2 consumidores, o gafanhoto e o sapo. E por último, lá embaixo, algumas bactérias que são os decompositores. Como é que vai funcionar essa cadeia? Então esse produtor, como ele é um ser autótrofo, ele vai produzir a energia, vai produzir essa energia lá utilizando a energia solar e vai transformar em energia química, que é isso que nós vamos ver daqui a pouco. Essa energia ela vai ser passada para os demais níveis tróficos ou níveis de nutrição, tá? Ou seja, numa cadeia, cada organismo ocupa um único nível trófico, tá? Cada um no seu nível distinto, ou seja, cada um com seu nível de nutrição. Por exemplo, você tem aí o produtor no primeiro nível trófico. Então, sempre o produtor ele estará no primeiro nível trófico. Aí você tem, dependendo do tamanho da cadeia, ela pode ter mais de um consumidor. Tá? Claro que esse número é finito, não é um número infinito. Você pode ter uma cadeia com até no máximo 5 consumidores. Isso a gente vai entender já já. Nesse caso aqui, nós temos apenas 2 consumidores. Você tem aí o gafanhoto sendo o consumidor primário. Por que ele é um consumidor primário? Porque ele está consumindo o produtor, ele está diretamente buscando essa energia do produtor. Ou seja, obrigatoriamente, todo consumidor primário deverá sempre ser um animal herbívoro. Então, o consumidor primário, obrigatoriamente, tem que ser um animal herbívoro. O consumidor secundário, por sua vez, ele vai consumir a energia que está lá no consumidor do consumidor primário.
Ou seja, esse consumidor secundário, por sua vez, ele deverá ser obrigatoriamente uma espécie carnívora, né? Então, para ele consumir outro consumidor, ele tem que ser carnívoro, como é o caso do sapo que nós estamos vendo nessa figura. E aí você vê também que tem os decompositores. Então o decompositor ele pode agir em qualquer parte do nível trófico, tá? Porque cada um desses seres vivos pode morrer e essa matéria orgânica vai ser transformada em matéria inorgânica para retornar para o ambiente, ocorrendo o que a gente chama de ciclagem da matéria. Uma teia alimentar é o conjunto de cadeias, tá? Então entenda assim, quando a gente fala de cadeia alimentar, é algo bem simples, é algo linear. Só que se você leva essa cadeia alimentar para um ambiente de floresta, um ambiente natural, por exemplo, um oceano, qualquer que seja, você vai ver que essa relação ela não é tão simples como parece. Então, não é uma coisa muito fechada. Podem acontecer diversas mudanças ali nesse caminho. Por isso que a gente diz que uma teia, na verdade, é uma sobreposição de várias cadeias, como a gente vê aqui nessa imagem. Então, os organismos, no caso da teia, eles podem ocupar mais de um nível trófico, diferente do que acontece lá na cadeia. Então vamos pegar o exemplo aqui dessa cobra. Note que todas as setas elas estão seguindo uma única direção, ela nunca vai e volta, né? Ela só vai numa direção. Isso porque ela indica da onde está saindo a energia e a matéria e para onde ela está indo. Então sempre a energia sai de um ser vivo e está indo para outro. Nesse caso aqui, vamos pegar a cobra para poder exemplificar a teia. Aonde que a gente começa a ler essa figura? Começa a ler sempre pelo produtor. Nesse caso, quem é o produtor? É aquele vegetal ali, né? Que é a grama. Você tem a grama, logo em seguida, na parte de cima, você tem uma lebre, aí, um coelho, que vai consumir essa grama. A grama é o produtor, o primeiro nível trófico. A lebre é o consumidor primário, que está no segundo nível trófico. E a cobra seria o consumidor secundário, não é isso? Ela está comendo o primário, então ela seria o consumidor secundário. Agora note que ela é o consumidor secundário, mas ela está em qual nível trófico? No terceiro, tá? Então não confunda nível trófico com os níveis de consumo, tá? Então a cobra, apesar dela ser consumidora secundária, ela está no terceiro nível trófico. Aí vamos supor que a cobra não quer se alimentar hoje dessa lebre, ela quer uma dieta diferente, ela quer a do sapo. Então vamos seguir lá a dieta do sapo. O produtor produzindo essa energia, sendo aí o primeiro nível trófico, passando essa energia aí para os insetos. Os insetos vão ser consumidos pelo sapo, que nesse caso está no terceiro nível trófico, sendo consumidor secundário. E agora a cobra, que era consumidora secundária, ela passa a ser consumidor terciário, né? Consegue perceber? Ela é consumidor terciário e está em qual nível trófico? No quarto. Por que quarto? Você tem o primeiro nível trófico, a grama, segundo nível trófico, os insetos, terceiro nível trófico, o sapo e por último, quarto nível trófico, a cobra. Então note que no caso da teia, você pode ocupar mais de um nível trófico, dependendo da ordem que está acontecendo essa alimentação, tá? Então essa teia é uma sobreposição de cadeias alimentares. Então, para a gente poder entender aquilo que eu falei para vocês, eu pedi para vocês guardarem a palavra energia e matéria. Vamos entender a energia primeiro. A energia, senhores, bote isso aqui na cabeça de vocês e nunca mais esqueçam. A energia, ela sempre será unidirecional, tá? Então percebam aí que a energia ela vai ser produzida lá no Sol e essa seta vai sempre numa única direção. Então essa energia ela vai sair de um canto e vai terminar em outro. Então ela é sempre unidirecional. E como é que funciona essa energia? Como é que ela passa de um nível para outro? Bom, essa energia vem lá do Sol, como eu falei para vocês, vai entrar no planeta e vai ser transformada em energia química através dos seres vivos autotróficos fotossintetizantes. Essa energia, depois que ela foi transformada de energia luminosa para energia química, ela vai ser armazenada onde? Lá no primeiro nível trófico. Geralmente o primeiro nível trófico são os produtores. Então você tem aí representando uma planta. Essa planta está guardando toda essa energia. Só que essa energia, essa planta está produzindo essa energia, mas ela está produzindo para ela. Ela não é um ser autotrófico, ela está produzindo para ela se manter viva. Então, para poder realizar o metabolismo dela, ela precisa dessa energia. E além dela utilizar essa energia, ela perde parte dessa energia que ela produziu na forma de calor também, que não será utilizada.
Consequentemente, o próximo nível trófico, né, o consumidor primário, quando ele se alimentar dessa planta, nesse caso o gafanhoto, ele não vai pegar 100% dessa energia produzida, porque essa planta já utilizou parte dessa energia para poder sobreviver e perdeu parte na forma de calor. Então a quantidade que sobra para o segundo nível trófico é um pouco menor. Assim sucessivamente. Então quando chegar lá no sapo, note que o tamanho da seta vai diminuindo, né? Isso indica que a energia está diminuindo. É por isso que quando a gente fala numa cadeia alimentar, ela não pode ser muito grande, porque não vai ter energia suficiente para chegar num número muito grande de níveis. Tá? Então essa energia, uma hora ela tende a acabar. É por isso que geralmente também os últimos consumidores, eles precisam se alimentar muito mais que os primeiros, né? Porque a quantidade de energia que chega para eles é menor. Então a quantidade de alimentação deles tem que ser muito maior do que o dos primeiros. E essa energia também pode ser canalizada lá para os decompositores, que também vão realizar esse metabolismo e perder energia na forma de calor. Então essa energia, como ela é unidirecional, ela vai sempre nessa direção e nunca mais volta. Ela vai sumir no meio do caminho. Tá? Então a energia, ela sempre vai diminuindo. Pensa assim. Quando nós fazemos uma sobreposição entre energia e matéria, nós temos isso aí, ó. Então, representando a energia, você tem as setas amarelas e a matéria, as setas azuis. Então, perceba a diferença no tamanho das setas. Veja que, no caso da energia, essa energia vai diminuindo, o tamanho da seta vai diminuindo. O da matéria permanece igual. Isso porque essa matéria, depois ela retorna para o sistema de novo. Lembra lá da ciclagem de nutrientes que eu acabei de falar? Então, a matéria, ela é infinita, ela vai e volta, ela só está em locais diferentes, tá? Então, mas ela é infinita, ela nunca vai sumir, ela sempre vai estar em uma posição diferente. Então veja aí, ó, que todos os seres vivos estão utilizando essa matéria e toda essa matéria vai ser canalizada lá para os decompositores. Qual é o papel dos decompositores? É transformar essa matéria orgânica em matéria inorgânica. Ele pega essa matéria inorgânica e disponibiliza para o solo. Quem é que vai utilizar esse solo? Os produtores. Não é isso? Para poder eles produzirem energia, para poder eles produzirem essa matéria, eles vão precisar desses nutrientes juntamente com a energia solar. Então aí o ciclo inicia-se novamente. Então a matéria, ela vai percorrendo um ciclo, ela vai e volta, e a energia é constantemente sendo produzida. Então essa é a diferença entre energia e matéria. Tá certo, galera? Então se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Mas não esquece de curtir o canal e ativar as notificações.